5, se necessário. Tá bom. Bom dia. Eu quero agradecer o convite em nome do Conselho Federal de Psicologia. Bom, o que eu quero falar é sobre a objetificação das mulheres e a naturalização do estupro e os impactos sobre homens e mulheres. Vou tentar ser bastante breve, né? Meu intuito, então, é falar dessa cultura que objetifica as mulheres e os processos pelos quais isso ocorre. Primeira coisa que é necessário pontuar é que isso é fruto de um processo histórico e também de um determinado contexto social, ou seja, inscrito em um momento específico e que sofre uma forte influência do capitalismo. A minha perspectiva aqui da minha fala vai ser contextualizar essa discussão dentro dos debates de gênero e do que veio a ser, né, o se tornar homem e mulher na nossa cultura binária, para a gente poder entender esses diferentes impactos em homens e mulheres. Então, dito de uma maneira muito curta, a gente precisa pensar gênero relacionado às 3 ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo, no final do século XIX, começo do século XX, onde as mulheres lutaram para serem pessoas de direito, ou seja, terem acesso principalmente ao sufrágio. A segunda onda do feminismo, que se deu na década de 60 e 70, onde se afirmava que existia uma diferença biológica entre homens e mulheres, e gênero, então, passa a ser compreendido como uma construção social a partir dessas diferenças biológicas. E a terceira onda do feminismo, final da década de 80, com uma autora importante chamada Judith Butler, onde ela diz que a própria diferença sexual, biológica, é uma construção de gênero. Em geral, as pessoas não entendem muito isso e dizem, essa autora é uma louca, porque as diferenças existem. Cito aqui um autor importante, que é o Thomas Laqueur. Ele fez uma exegese nos manuais de fisiologia e anatomia na história ocidental, onde ele demonstra o seguinte, que vigorou até o século XVIII a teoria do sexo único, a teoria aristotélica, que dizia o seguinte, não existe uma diferença essencial entre homens e mulheres. As mulheres são homens menores, são homens que não se desenvolveram completamente. E o que é interessante nesses manuais, nessa exegese é que ele mostra que nos manuais o que se busca é a igualdade entre os órgãos reprodutores e não as diferenças. A gente usa uma palavra em psicologia que é gestalt. Vocês já devem ter visto aquelas imagens que, dependendo de onde você foca o olhar, você vê uma imagem diferente. Então, o foco da busca nesses manuais é justamente a igualdade e não a diferença. E isso muda a partir do século XVIII. E aí o Thomas Laqueur se pergunta o seguinte, bom, isso deve se dar, então, em função de um progresso da ciência. E o que ele diz? Não. O que há, na verdade, é uma questão ideológica. O que está acontecendo no século XVIII? A gente está tendo o avanço do capitalismo. E o capitalismo traz uma coisa muito importante para a sociedade ocidental, que é a ideia de mobilidade social. Na Idade Média, filho de pedreiro, pedreiro é. Com o advento do capitalismo, se vende a ideia de mobilidade para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população não tem acesso a essa mobilidade? Usando a ideologia da biologia, ou seja, uma naturalização das diferenças. Então, eu chamo a atenção que, nessa concepção, gênero vai ser entendido que, a partir de uma certa diferença física, e veja que entre 2 mulheres as diferenças também são infinitas, mas, a partir desse momento, ela é eleita como essencial e é lida de forma naturalizada, a partir desse momento histórico, colocando esses sujeitos, essas sujeitas, em certos lugares concretos, sociais, simbólicos e de desempoderamento. Não dá para se falar de gênero sem falar da diferença de poder marcada por essas relações. E a Judith Butler, então, vai definir o gênero como performance, uma repetição estilizada de performances, que dá ao sujeito uma ideia de identidade. E essas performances são mantidas quando? Desde quando você nasce? Pelas tecnologias de gênero, que é um termo também usado por uma feminista, a Teresa de Lauretis. Dito de outra forma, desde o dia que você nasce, fecha a perna, não grita, menininha não grita, para o rapaz, né? Vai lá dar um beijinho na coleguinha. Eu chamo a atenção que as tecnologias de gênero são uma espécie de microfísica do poder. E elas são mantidas hoje principalmente pela mídia. Tecnologia de gênero é um produto cultural que não apenas representa esses valores de gênero, mas reafirma, ou seja, tem um caráter de incitar e de manter essas diferenças. Então, a gente tem isso nos cinemas, a gente tem isso nos filmes, nos desenhos, nas propagandas. Eu quero passar um exemplo. Você pode passar o vídeo, por favor? Não sei se vocês viram isso na internet. Beleza, minha gente?
pessoal! Essa aqui foi uma parceria do Bala Ninja com os quadrinhos ácidos. Se você Bom, curtiu esse tá bom, vídeo... obrigada. Em geral, as mulheres morrem de rir, os homens se sentem incomodados. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, pelo contrário, isso é para chamar, para apontar um lugar onde a gente é colocada. Detalhe, é um homem negro. Quando se objetifica um homem, ou quando é passível um homem de ser objetificado sexualmente, é um homem negro. Os homens brancos são poupados, tá? Eu queria ver um Rodrigo Lombardi, desculpa aí, né? Mas, tipo, um homem branco nessa posição. Isso dificilmente vai acontecer. Isso me lembra uma frase da Mary Del Priore, onde ela dizia que circulava, no final do século XIX, uma frase: brancas para casar, mulatas para trepar e negras para trabalhar. Eu acho que o Brasil ainda não mudou. Então, a gente também precisa pensar na questão da violência sexual e do estupro e das interseccionalidades. Chama a atenção também das propagandas. Em geral, aquela vem verão, em geral, uma bunda, um peito, são homens bebendo e vem verão, né? Vamos pensar pelo inverso. O que seria algo equivalente? Imagina as mulheres num bar, a gente bebendo, e aí a gente assim, fulano, desce aí, por favor, uma tulipa grossa e comprida. Se os homens fossem bombardeados com esse tipo de propaganda, eu tenho certeza que eles iam começar a transar com a luz apagada. E se ainda a sua companheira chegasse e falasse assim, vamos ali na Picas comer uma picanha, porque tem a devassa. Quero uma pica negra, uma pica branca, uma pica sei lá o quê. Então, chama a atenção que esse processo de objetificação, ele é profundo, ele é entranhado e ele é naturalizado. A gente já nem percebe isso como violência, o que é muito grave. Tá? Então, a interpelação feita pela nossa cultura, as mulheres, é de que elas se coloquem nesse lugar de objeto de desejo. E eu vou dizer já que isso é uma questão identitária e tem a ver com os processos de subjetivação das mulheres. E ela ensina aos homens que as mulheres são objetos disponíveis. E, principalmente, num tipo de masculinidade que deve ser provada ao consumi-las e objetificá-las. Tá? Então, exemplos vão aparecer na mesa, acho que vários. A impossibilidade de andar na rua, você sentar num bar sozinha, tudo é lido como disponível. Se você está num bar sozinho, o homem vem te cantar, aí você diz, não, eu não quero, ele insiste. Se chegar um outro homem, ele pede desculpa para o homem e não para a mulher. Nós somos objetos intercambiáveis, não somos sujeitos de protagonismo. Bom, então chama atenção para essas microviolências invisíveis, mas nem por isso menos poderosas, cujo estupro é a pontinha do iceberg. A gente precisa falar da cultura como um todo. Um dia, eu vou dar um exemplo muito breve, eu estava tomando sol embaixo do meu prédio, estava de short, com uma blusinha, um rapaz, um homem, um senhor, estava passando, quando ele me viu naquela posição, ele começou a correr em volta da quadra onde eu estava. Ou seja, e ele, não satisfeito, se reportou a mim, ou seja, eu estava sendo vista como disponível. Acabei de chegar do Canadá na sexta-feira, eu fiquei quase 2 meses, é completamente diferente. No Canadá, você anda na rua, você volta do bar, 2 horas da manhã sozinha, as pessoas não te olham, os homens não te olham como um objeto e principalmente como um pedaço de carne. Eu queria chamar a atenção, então, para o lugar onde a mulher é colocada no Brasil. Você coloca, por favor, a imagem? Esse é o nosso rosto, tá? Então, o que isso nos mostra? Um certo espaço simbólico e concreto que os homens acreditam que podem ocupar. Então, esse ato desse cara ir falar comigo é o que ele acredita que ele tem o direito, que é livre, que é natural ele exercer. Isso quer dizer que eu tenho 5 minutos? É? Tá. 5, mas uma tolerância de 5. para todas. Então tá bom. Então, olha só, a nossa cultura cria caminhos privilegiados de subjetivação diferentes para homens e mulheres. Para as mulheres, esse caminho é marcado por 2 dispositivos, o amoroso e o materno. Não vai dar tempo de eu falar do dispositivo materno, mas eu acredito que o amoroso, inclusive, é o mais importante para a gente entender várias questões ligadas às mulheres. E para os homens, o dispositivo da eficácia, que é marcado pela virilidade sexual e laborativa, e que tem a ver com esse processo de objetivação das mulheres. O que é o dispositivo amoroso para as mulheres? Na nossa cultura, as mulheres são subjetivadas numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Para ser mulher de verdade, você tem que ter sido escolhida por um homem. Eu criei uma metáfora para isso, que é a prateleira do amor. As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. E essa prateleira é profundamente desigual, porque ela é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, jovem e magro. Quanto mais distante desse ideal, maior o sofrimento e também mais objetificável é essa mulher.
tá? Bom, eu chamo a atenção que isso cria um duplo vínculo, um limite tênue entre o ser escolhido e o ser disponível. Porque o que se interpela através das tecnologias de gênero é a objetificação sexual, ou seja, a mulher ter certos comportamentos para ser passível de ser escolhida. O que para ela significa ser escolhida, para o homem muitas vezes significa ser disponível. Vejam, isso constrói um lugar para os homens onde eles são os avaliadores. Eles são os avaliadores do físico da mulher e da moral da mulher. A gente viu isso no caso do estupro, né, que aconteceu no Rio. Nossa, mas ela pegava em arma, ela mexia com droga, ela usava minissaia, ou seja, como justificativa para não caracterizar o estupro. Chama a atenção que justamente esse tipo de interpelação cria uma disparidade que é extremamente perversa. No caso dos homens, um ponto importante. Eu falei que os homens se subjetivam pelo dispositivo da eficácia e a virilidade sexual elaborativa. O que quer dizer ser homem na nossa cultura? A masculinidade hegemônica ela é construída no negativo e no imperativo. Ser homem é não ser uma mulherzinha. Ou seja, é marcado por uma misoginia. Como é que isso se constrói? O Daniel Welser Lang, que é um estudioso das masculinidades, ele cria a metáfora da casa dos homens. Desde que os homens nascem, ou aqueles considerados como homens, eles precisam ascender a quartos, a recintos diferentes dessa casa e recintos superiores. Isso se dá através de testes da masculinidade. Então, é comum a gente ir nos clubes, na praia, geral, brincadeira entre homens, é tapa na orelha, tá chorando, ih, viadinho, mulherzinho. Eu nunca entendi por que mulherzinha é xingamento. Isso diz muito sobre a nossa cultura. Ou seja, tanto os corpos quanto os afetos, eles precisam ser modelados e reafirmados em tempo inteiro dentro dessa masculinidade hegemônica. Essa masculinidade se constrói contra as mulheres e contra outros homens também. Bom, dito isso, na nossa cultura, então, o verdadeiro homem é aquele que é ressentido como provedor e, principalmente, como um comedor. Ou seja, existe uma afirmação dessa masculinidade pautada na ideia de consumo das mulheres. Para finalizar, eu gosto de ser muito pontual, eu queria chamar a atenção para o seguinte aspecto. A gente precisa de leis, eu acho. E acho que esse é um ponto muito importante, principalmente não só para proteger a questão da violência, mas de intervenção social, de mudança cultural. Acho que é muito importante a gente pensar em algum tipo de controle da mídia, porque, como exatamente eu pontuei na minha fala, tem um papel fundamental na manutenção desse tipo de masculinidade, e eu não falei dos impactos também daquilo que é interpelado nas mulheres. E também na questão da educação. Mais do que nunca, a gente precisa discutir gênero na educação. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque isso tem a ver com essa cultura de violência contra as mulheres. Muito obrigada. Essa foi, então, a doutora Valesca Zanello, representante do Conselho Federal de Psicologia, que fez uma exposição nítida, clara, transparente, bem objetiva e surpreendeu alguns, claro, o vídeo. Mas isso é bom, muito bom. Meus cumprimentos pela palestra, que enriquece muito esse debate para todo o povo brasileiro. Agora, de imediato, eu passo a palavra. Mas, pessoal, vamos fazer agora, me permitam, antes de eu passar, eu havia já me comprometido, porque falei em público sobre isso, que nós, na abertura dos trabalhos, faríamos um minuto de silêncio em solidariedade aos 50 jovens, a maioria jovens, que foram assassinados lá nos Estados Unidos. Então, um minuto de silêncio. Se pudermos levantar.
Ok. As palmas cheiam para todos aqueles que lutam contra toda a violência, contra homens e mulheres, independente da orientação sexual. Então, de imediato, doutora Aline de Souza Marques, representante da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB-DF. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite.